Fala pessoal, mais uma Noite Alvinegra no ar, nosso terceiro conteúdo. Nesta sexta-feira vamos falar sobre Botafogo com algumas informações importantes e relevantes a respeito do nosso clube. John Textor está no Brasil, como nós falamos dentro do Almoço com TF, participou ali do seu julgamento e ele já teve uma resposta em relação a esse pleito judicial. Textor pegou 35 dias pelo STJD, faltam mais 8 dias e o Botafogo deve tentar um efeito suspensivo para que o empresário norte-americano talvez compareça ao estádio Newton Santos na partida de domingo contra o Cruzeiro ou na última partida contra a equipe do Internacional lá no estádio Beira-Rio, possa voltar aí nos treinamentos e conversar com os seus atletas. Então o Textor pegou 35 dias em relação. Foi um julgamento bem confuso. Tem aqui no perfil do YouTube do STJD, tem como vocês acompanharem na íntegra. Foram várias alegações, uma de cada lado, mas colocaram o Textor como culpado em alguns termos, em outros não, e ele acabou pegando 35 dias. Se ele não tiver nenhum efeito suspensivo sendo válido, ele não poderá comparecer em nenhuma área de Botafogo ainda nesse ano, só a partir do ano que vem que o John Textor poderá fazer isso. Então, nós temos essa situação a respeito do John Textor. Foi punido, mas não a punição tão longa, e também terá que pagar 25 mil reais, né? John Textor vai ter que desembolsar essa quantia de 25 mil reais devido à sua punição. E daqui a pouco vou colocar uma entrevista do Textor falando sobre essa reta final do Campeonato Brasileiro. A entrevista foi concedida ao meu amigo Sérgio Santana, setorista do Botafogo no GE. Porém, o Alan Barcelos, advogado que está sempre participando aqui do canal, estava lá acompanhando e gravou essa entrevista, assim, né? A gente fez ali aquela gravação e nós colocaremos aqui um trecho onde o John Textor fala do Botafogo para vocês poderem ver aqui. A tradução tá mais ou menos feita para vocês conseguirem. Se tiver algum defeitinho aqui, um ou outro, peço desculpas para vocês, mas está aqui com legendas para vocês poderem acompanhar aqui na reta final desse nosso vídeo. Tá em nome de Parimet. Se você quiser fazer o cadastro, tá aqui na parceira do Botafogo. Vou deixar o link também no primeiro comentário. Faça o cadastro, use o cupom SORTE. E esse cupom vocês ajudam bastante o canal do TF. Porque todas as vezes que vocês utilizarem esse cupom no depósito inicial, vocês ganharão até R$1.000 em bônus. E claro, vocês ajudarão bastante o canal do TF com cada cadastro. Conto com vocês, ajudem bastante aqui o nosso canal nesta parceria com a Parimet. E por falar em julgamentos, aí fica aquele ponto, né? O Adrielson foi absolvido pela expulsão contra o Palmeiras. E os membros do STJD, teve quase uma unanimidade a respeito do lance, de que o Adrielson não merecia a expulsão. Que o Adrielson cometeu uma falta de, no máximo, cartão amarelo. Aquilo que a gente vem falando há muito tempo aqui no canal, que não era o lance de expulsão, etc, etc, etc. Aí você vê as pessoas se apegando muito no pênalti que o Tiquinho perdeu, mas eu falo também uma coisa. Se o Adrielson não é expulso, naquela altura do jogo, o Palmeiras fez aquele gol no começo, segundo tempo, depois não fez mais nada, não chegava. O técnico Abel Ferreira tinha aberto mais ainda o time deles, e o Lúcio Flávio, que tinha demorado muito a corrigir as ações, ele corrige aquele momento colocando o Danilo Barbosa, e você já tinha escapes ali para velocidade no Botafogo naquela partida. Então, se você não tem a expulsão e não tem um pênalti do Tiquinho, dificilmente o Palmeiras teria virado o jogo. Acredito assim, estou sendo uma mãe de Ná aqui nesse momento, mas eu acredito que não teríamos nenhum tipo de diferença. E o STJD meio que avalizou esse nosso pensamento, de que a expulsão foi injusta, de que a expulsão não era para ter acontecido, tanto é que o jovem jogador, o jovem zagueiro do Botafogo foi absolvido. É complicado, o Botafogo foi penalizado 2 vezes, né? Porque no jogo seguinte contra o Vasco da Gama, o Adrielson não pode jogar. E a partir do momento que ele não pode jogar, o Botafogo é punido contra o Palmeiras pela expulsão e depois contra o Vasco, que entra um Bastos totalmente sem ritmo de jogo, que acaba falhando no gol do Cruz Maltino. Tem esse detalhe também que muita gente passou despercebido. O Adrielson tem uma dupla punição. Ele é expulso, prejudica o Botafogo contra o Palmeiras, essa expulsão, e logo em seguida no jogo contra o Vasco da Gama. Então a gente teve esse ponto que acho que era necessário a gente falar aqui também. E os outros casos que foram julgados, você teve o Mazuco sendo absolvido, o Vinícius Assunção, que é o vice-presidente geral do Botafogo, tomou 15 dias de suspensão, já está liberado e vai ter que pagar uma multa de R$10.000. Patrick de Paula pegou um jogo de suspensão, mas foi convertido para advertência, e o Carly pegou 2 jogos de suspensão. Essas foram as punições do julgamento que aconteceu no STJD. Repito que falamos no Almoço com o TF, com a presença do John Textor, estava ali o Tairo Arruda, você teve ali o Botafogo tendo essa participação. Textor foi defendido pela filha do Rubens Lopes, que é uma boa jurista, pelo que me falaram, assim, as pessoas que acompanham muito esse perfil, né, jurídico.
Ela é uma das melhores juristas esportivas do Brasil, mas é filha do Rubens Lopes. O Rubens Lopes estava lá. A gente já viu agora, recentemente, ele elogiando a ação do Botafogo a respeito das arbitragens, etc, etc, etc. Então a gente tem essa aproximação do Botafogo com a FERJ. De repente é o Textor já começando a entender como que funciona o futebol brasileiro. Infelizmente, às vezes, como diria na Tropa de Elite, o sistema é F pontinho, pontinho, pontinho. Fortaleça com like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo em seus grupos do WhatsApp. O Diego Costa, ele está liberado em relação à parte física e estará à disposição do técnico Thiago Nunes para a partida de domingo contra o Cruzeiro. Agora resta entender o que o técnico fará. Danilo Barbosa também está liberado do terceiro cartão amarelo, teve a semana toda para se recuperar fisicamente e vai poder jogar também contra a equipe cruzeirense. Qual o Botafogo que deve ir a campo sem o Eduardo que foi expulso? Será que nós teremos a volta do Danilo Barbosa ali, formando uma linha de 3 zagueiros ao lado de Adrielson e Cuesta, Tietê e Vitor Sá fazendo as alas? Você teria ali no meio campo com Marlon, Gabriel Pires e finalmente uma dupla de ataque formada por Tiquinho Soares e Diego Costa? Eu acho que esse pode ser o Botafogo para enfrentar a equipe cruzeirense. Mas é uma boa notícia, o Diego Costa liberado, fez muita falta nesses 2 últimos jogos, acho que principalmente contra o Santos, já que ele estava muito bem e aquele jogo ele seria titular, eu tenho certeza que ele teria marcado no primeiro tempo. E o Textor concedeu uma entrevista ao GE, não estou usando as imagens do GE, estou usando as imagens dadas pelo meu amigo Alan Barcelos, que estava lá, gravou e enviou esse vídeo gentilmente para mim. Serginho Santana, setorista do Botafogo, gravou essa entrevista. Estou colocando aqui, primeiramente, a parte em que o John Textor fala sobre os erros das arbitragens, sobre o seu julgamento e também sobre o lado mental dos jogadores. Ele responsabiliza, sim, em alguns momentos, os erros que o Botafogo teve contra ele no Campeonato Nacional, mas também fala da parte mental dos jogadores. Só um trechinho aqui que eu não tenho, que ele também falou, está na entrevista na íntegra no GE. Ele espera que o Fluminense ajude o futebol carioca, eu acho difícil, já está colocando até o time reserva, e eu acho que se o Botafogo tivesse a mesma condição, falaríamos o mesmo, vamos atrapalhar o rival do Rio, nosso futebol age assim. Ele fala que também torce que o irmão Cruzeiro também ajude na última rodada. Esse trechinho não está aqui na entrevista, mas vejam aqui as falas do John Textor. Se tiver algum probleminha aqui de sincronismo em relação às falas dele e às legendas, peço desculpas, mas tentei fazer o melhor possível aqui para vocês. It's not whether I believe, right? It's whether the players believe. And I've been very clear about what I think happened this year. I think we just had a ruling from the judiciary, which, you know, it's good to hear, but it's painful to hear. You know, the judiciary had the benefit of all the video that the VAR had. I'm not so sure that that video was shared with the match referee, but when those, you know, right minds that know football take a look at the video, they just had their ruling. No red card. It was a mistake. They said on the record it was a mistake. They said the VAR was a mistake. So, you know, that's painful to hear. That was a 6-point swing, a critical game, and I think we all knew if we win that game, we're winning the championship. Now, what happened next? The failure of our men to deal with that adversity, that challenge. Even with the red card, we shouldn't have given up the goals that followed. But I think after Flamengo and Atletico Mineiro and what happened between Bahia and Palmeiras and Vasco and Palmeiras and all of this adding up, I think our young men, they're human. You know, they struggle to deal with this adversity. And the last 4 or 5 games, you know, but for 22 minutes of extra time in the Bragantino game, they've been generally clean. But we haven't risen to the challenge. So that's painful. It's painful to hear that we were right, that the Palmeiras game should have gone differently. But it's even more painful to see the mistakes we've made, lack of concentration at the end of games. Mental, it's been hard, but they're human. I hope our fans understand that. Comentem aqui o que vocês acharam das falas do John Textor. Tamo juntos, fiquem com Deus. 5 da manhã estarei de volta com o nosso giro de notícias, falando muito mais sobre o Botafogo de futebol e regatas. Pra cima deles, fogão, sempre fogão. Repito o que eu tenho falado, Botafogo somos nós, sempre seremos nós. Jogadores vão e vêm, mas a torcida sempre fica. Valeu e fui.